Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. E dando continuidade, então, na sequência de vídeos falando sobre os 10 mandamentos, hoje nós vamos falar sobre o segundo mandamento, que é: não pronunciarás o nome de Deus em falso. Êxodo 20, versículo 7, que vem falar sobre o santo nome de Deus. E para contextualizar um pouco sobre o santo nome de Deus, o nome de Deus é sagrado. Nós temos que honrá-lo, com a nossa vida, nós que somos batizados, nós também carregamos um nome, que foi dado por nós, pelos nossos pais, e nós existimos devido ao nome santo de Deus. Então a gente tem que honrar, amar e cultuar o nome de Deus e ter total respeito por ele. E nós vemos que hoje nós estamos vivendo um tempo em que está sendo negligenciado muito o nome de Deus. Hoje as ofensas ao nome de Deus têm sido muitas. Tem sido pelo meio secular, tem sido pelas mídias, muitas vezes dentro da Igreja Católica acontece isso. Acontece até dentro da nossa casa, injúrias e pronúncias em falso pelo nome de Deus. Então a gente tem que observar esses fatos e olhar para a nossa vida e pensar por que hoje, esse tempo que nós vivemos, está acontecendo tanto isso. Talvez a falta de uma evangelização mais profunda. Então a gente vai olhando para a Escritura e vamos pensando. O pecado contra o segundo mandamento são divididos em 4 partes que a gente pode dizer que são a blasfêmia, o juramento em falso, as falsas promessas e o pecado contra o nosso nome e contra o nome do nosso irmão. E nós vamos então abrir então um pouco para falar sobre esses pecados. Então podemos falar do pecado de blasfêmia. O que é um pecado de blasfêmia? Podemos colocar aqui tudo aquilo que é proclamado contra Deus, que é zombado o nome de Deus, que é utilizado o nome de Deus como piada, associando a pessoa de Jesus, por exemplo, a um travesti, que a gente vê muito nas mídias por aí. Então a gente tem que saber que o nome de Deus não pode em nenhuma circunstância ser pronunciado de forma em vão, de forma mentirosa, pretensiosa. Então, se a gente também, muitas vezes, a gente proferiu xingamentos a Deus, a gente teve ódio no coração contra Deus, então a gente vê tudo que é falado contra os santos da Igreja Católica, contra o nome santo de Deus, falar mal do próximo, falar mal da Igreja Católica. Se nós somos católicos, nós estamos dentro da igreja, a gente fala mal da igreja, a gente está pecando contra o segundo mandamento. Se a gente fala mal dos bispos, dos padres, às vezes aquele católico que fica falando mal, fala mal do papa, e fala mal do bispo, e fala mal do padre, independente do ser humano que ele seja, a gente tem que respeitá-lo e a gente tem que saber que eles são a nossa autoridade da igreja. Eles são os representantes de Cristo, Então, eles são nossos sacerdotes, eles que trazem a Sagrada Eucaristia para a gente todo domingo na Santa Missa, Então a gente tem que honrar também o que eles fazem por nós. Às vezes a gente perde tempo falando mal, pecando contra o segundo mandamento, quando a gente poderia estar rezando pelos nossos sacerdotes, Quero abrir aqui um parênteses, para falar da tríplice munus, Daí a gente pensa assim, mas se eu falando mal do padre, um padre que possa estar vendo esse vídeo vai dizer assim, não pode falar mal de mim. Mas nesse sentido tem que pensar que quando a gente reza para o padre, a gente tem que pedir para que o Espírito Santo ilumine a vida dele, para que ele possa cumprir com seus juramentos, que são o munus sacerdotal, o munus profético, o munus pastoral. E ele não pode de forma alguma, durante o munus dele, deixar perder qualquer alma, ou que o ensinamento que ele esteja passando coloque em risco a salvação das almas. Então, é o juramento que ele faz e que ele tem que cumprir esse juramento, porque senão ele está jurando em falso. E jurar em falso, como diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 33 a 34, de 36 a 37, vai dizer assim para a gente, Não ouvis também o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma. Ele vai dizer também, nem jures pela sua cabeça, porque tu
não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Então, quando a gente fala de falar mal de um sacerdote, do padre, do papa, do bispo, pensando na questão da caridade cristã que a gente carrega. É uma das virtudes teologais. É esperança e caridade. E a caridade nós temos que carregar em nosso coração. Em vez de falar mal, a gente tem que rezar por aquele padre, por aquele sacerdote. E aquele sacerdote que não está pregando a verdadeira doutrina, que está agindo de forma contrária à santa doutrina, ele também está em pecado contra o segundo mandamento. Então rezemos pelos padres, rezemos pelos bispos e rezemos pelo Papa, para que eles possam ter essa ação do Espírito Santo no coração deles. Para que eles não possam cair nesse pecado contra o nome santo de Deus, né? E a gente pensa também de muitas piadas que são pronunciadas, que são associadas ao nome de santos, às vezes o nome da Virgem Maria, o nome dos santos da igreja, o nome de Jesus. Por exemplo, tinha um seriado um pouco antigo aí que é chamado de Hermanoteu na Terra de Godot. Esse seriado, esse grupo teatral, eles zombam, né, da Sagrada Escritura. Coloca Jesus assim como uma zoeira, uma pessoa que gosta de zoar, que gosta de fazer bagunça, né? Então, assim, eles fazem uma forma assim que aquilo que a gente vê na Bíblia são todos fatos alegóricos, que não são fatos reais, e são fatos reais. Então a gente tem que não achar graça, a gente tem que renunciar a isso, tem que denunciar e não dar risada, sorrir junto com uma piada que é contra a nossa fé. A gente tem que defender a nossa fé. Nós temos que ser diferente do que o mundo está pregando. Nós temos que defender a nossa fé com muito amor, porque nós estamos defendendo o nome santo de Deus. Tantas coisas que aparecem na mídia que a gente pode contextualizar também. Até um grupo chamado Porta do Fundo, que fez um seriado de Natal, onde coloca Jesus como um gay, né? Então aquilo lá é uma grande ofensa, né, para o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo é associado a um travesti, a um gay, a um ato pecaminoso, né? Então a gente tem que denunciar essas coisas. A gente tem que saber, se nós somos católicos, apostólicos romanos, nós queremos viver a nossa fé, a gente tem que honrar esses mandamentos. Então nós temos essa relação com Deus e nós temos que ter esse respeito com Deus, né? Então a gente pode ver também outras formas de pecado contra o nome de Deus, são os falsos juramentos. Aqui eu quero entrar no matrimônio. Quando a gente vai lá no altar e a gente vai lá receber o sacramento do matrimônio, a gente jura. No caso, eu jurei para minha esposa jurou para mim que nós iríamos criar nossos filhos na lei de Deus, e receber nossos filhos, amar e respeitar até o fim da nossa vida, né? São tudo juramentos que a gente fez perante Deus. São juramentos muito sérios. E hoje em dia tem uma carta chamada carta de divórcio, que é a carta do pecado, vamos assim dizer. A carta de divórcio é a carta de pecado. É a carta para poder pecar. É o adultério, né? Então a gente vê que aí a gente já fere dois pecados, que são o pecado contra o segundo mandamento, porque a gente jurou em falso, e a gente peca contra o sexto mandamento, né, que é pecar contra a castidade, porque a gente vai viver um adultério na nossa vida, né? Porque se a gente recebeu o divórcio, a gente vai procurar outra pessoa, a gente vai estar em estado de pecado, porque a gente vai estar em adultério. Ou podemos dizer que a gente vai estar cobiçando uma mulher do próximo, o marido do próximo. A gente está em pecado mortal, ferindo já não só o segundo mandamento, mas como outros mandamentos também. Então, olha o quão é sério um juramento feito perante Deus. Outra coisa interessante assim dizer, juramentos que são feitos com base em mentiras. Eu juro por Deus que eu não fiz isso, mas você fez. Você sabe que você fez. Eu juro por Deus. Você está jurando falso. Você está usando o nome de Deus para você se safar de uma situação. Você não está sendo justo. Você não está usando a justiça, você não está usando a verdade. Então, quando você jura dessa forma, eu juro por Deus, você está blasfemando contra Deus. Você está desonrando o nome de Deus. Então, tem que ser revisto isso, olhar para a sua vida, né? E fazer um exame de consciência e pensar se você, em algum momento, você usou da mentira e associado ao nome de Deus. Outra coisa que as pessoas fazem também, muitas vezes, é estar na igreja, porque a igreja é um espaço em que você tem uma certa visibilidade. E tem gente que usa essa aparência
de estar participando de um pastoral para poder prevalecer-se, né? É político querendo voto, pessoas querendo se aparecer, usando a igreja, ou quer simplesmente participar da igreja por um fim financeiro. Então tudo isso está afetando, sim, o segundo mandamento. Nós temos que ter um coração humilde, um coração que ama a Deus, que adora a Deus, que ama o seu santo nome, que honra também o próprio nome de batismo. Tem pessoas que ofendem o seu próprio nome, que não gostam do seu nome. O nome de uma pessoa é uma coisa sagrada. E a gente vai pegar aqui em Apocalipse, né? O Apocalipse 2, né? Versículo 17, vai dizer assim: e lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha a qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, por isso que a gente tem que refletir também sobre o nosso nome. E o nome que a gente vai dar para os nossos filhos, né? Porque são nomes santos, são nomes inspirados por Deus. Então tem que trazer em si uma virtude, né? O nome tem que ser virtuoso. A gente tem que escolher nomes virtuosos, né? Eu, por exemplo, e minha esposa, a gente adotou escolher o nome de santos, né, da Igreja Católica. E a gente coloca esses nomes nos nossos filhos. Por quê? Porque a gente sabe que esses santos viveram uma coerência com a santa doutrina. Então a gente tem que buscar o significado dos nossos nomes e honrar os nossos nomes. Também temos que tomar cuidado no nosso trato com o nosso próximo. Como diz as Escrituras: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O próximo também carrega sobre si um selo ao qual Deus o selou com o nome. A gente não tem o direito de zombar ou fazer piadinhas com o nome das pessoas do nosso próximo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o trato com as pessoas, ou seja, o nosso próximo, né? Então são uma sequência de fatos que a gente pode evitar e passar a ter mais atenção durante o nosso dia a dia, para que a gente não possa ofender a Deus nesse segundo mandamento. Durante toda a nossa vida, todos os dias da nossa vida, nós temos que fazer um exame constante de consciência para que a gente não possa ofender a Deus de nenhuma forma. Então, resumindo, quero ler aqui uma lista aqui de perguntas, daí você vai se perguntando: será que eu me encaixo nessa situação? Blasfemei ou falei sem respeito contra Deus, contra os santos ou contra as coisas santas? Falei mal da igreja, do Papa, dos bispos ou dos padres? Pronunciei levianamente o nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima ou de algum santo, por exemplo, em piadas? Achei graça de tais piadas? Jurei sabendo que era falso o que prometia? Eu joguei pragas em alguém? Deixei de cumprir algum voto ou promessa que tinha feito a Deus ou algum santo? As promessas que eu estou dizendo aqui são promessas que são feitas assim em situações muito sérias. Por exemplo, quando a gente vai receber o crisma ou a gente vai receber o sacramento do batismo, o padre ele faz uma lista lá: você renuncia a Satanás, você renuncia a tudo que distancia você de Deus. O Satanás, autor princípio de toda mentira, né? Você faz um juramento ali, você faz essas promessas diante de toda a Assembleia de Deus ali, junto com os irmãos na paróquia onde você participa. Vocês perceberam que quando a gente comete um pecado contra qualquer um dos mandamentos, sempre eles estão ligados a um outro mandamento? Então, é muito difícil quando uma pessoa ela comete um pecado contra um mandamento que não esteja envolvido outros mandamentos. Sempre vai estar envolvido outros mandamentos. Se você, olha, dizendo aqui, né, sobre esse mandamento, você desonrando o segundo mandamento, né, por exemplo, das promessas, você pode estar desonrando aquelas promessas que você faz diante do sacerdote, diante do bispo, diante da igreja. Então, devemos tomar cuidado com esse pecado que a gente pode cometer contra o segundo mandamento, que não é muito falado, né? Que hoje a gente sabe que os pecados mais comuns contra os mandamentos da lei de Deus são o quinto mandamento, que as pessoas pensam assim: ah, eu não roubo, eu não mato, né? Mas e os outros mandamentos? Não tem só 2 mandamentos, roubar e matar. Tem muitos outros mandamentos. São 10 mandamentos. Então sempre um está ligado ao outro. Então busque fazer esse exame de consciência, viver essa verdadeira conversão, né? Então a missão da Santa Igreja Católica, através da sua santa doutrina, e o que Deus deixou para nós através dos 10 mandamentos, para a gente poder viver
esses preceitos, viver essa lei, são leis que vai levar a gente à salvação da nossa alma. Você tem se preocupado com a sua salvação, com a salvação da sua alma? Então observe que são pequenas coisas que podem te levar para o inferno. Então, o que a gente traz aqui, o que a Santa Doutrina vem trazer para nós, são sinais e promessas para a nossa própria salvação. Então, que possamos refletir isso aqui e trazer dentro do nosso coração nosso verdadeiro amor por Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.